feito um esforço para poder resolver a questão, mas quem precisa do centro de saúde, da unidade hospitalar, ainda enfrenta muita dificuldade. Pois é um problema muito sério a saúde em Campinas, não só em Campinas, né, no Brasil inteiro. O atendimento à saúde é precário no Brasil, o atendimento público à saúde é precário. Isso é resultado da falta de recursos. Enquanto o poder público não organizar os recursos que ele tem e voltar os recursos para o que realmente precisa e acabar com um monte de funcionário fantasma, com um monte de desperdício de dinheiro em publicidade e em outras coisas, a gente vai ter falta de recursos na saúde, na educação, no transporte. Vai ser sempre assim, vai continuar sendo assim, e por mais esforço que um governo faça, eu conheço o Dário, ele é médico, certo? É uma pessoa que pode ser, tenho certeza que se preocupa bastante com isso, mas ninguém faz milagre. Se não tiver recurso, a gente vai continuar com um péssimo atendimento público à saúde. Bom, e nesse momento já está conosco o general João Pires de Campos, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que vai falar conosco sobre essa questão da segurança. General, bem-vindo ao Bastidores do Poder, bom dia para o senhor. Bom dia, Rubens, bom dia, Edson, satisfação enorme falar com vocês da minha Campinas. Porque o senhor é daqui? Sou nascido na Casa de Saúde hoje. Olha, que legal. Mas o senhor mora aqui ainda ou o senhor está morando em São Paulo devido às suas funções? Eu moro no interior do estado, trabalho aqui em São Paulo, eu moro em São Pedro. No interior. Ah, tá, mas também é do interior, então o senhor está acostumado. Não, se bem... Eu sou casado no Castelo, minha sogra mora no Castelo. Ah, é? Sou um campineiro puro sangue. Eu saí de Montemor para ir à luz aí em Campinas, na velha Casa de Saúde, no dia de São Jorge, 23 de abril de 1954. Ah, que legal. Então, acho que eu sou um dos poucos secretários que são puro sangue de Campinas. Eu acho que sim, viu, secretário? Acho que sim, mas então o senhor é da casa, né? O senhor está conversando com dois estrangeiros aqui. Tanto a Rose quanto eu não somos campineiros de nascença. Espero que vocês tenham assinado o passaporte para entrar em Campinas. Já assinamos há muito tempo. Eu estou aqui em Campinas há mais tempo do que o senhor tem de idade. Secretário. Eu estou com 68, hein? É verdade. Bom, quando estava na época da Covid-19, né, e havia lá as coletivas do ex-governador João Dória, muitas dessas coletivas o senhor estava presente para poder justificar a violência policial e alguns casos que vieram à tona naquele período. E vocês acabaram adotando as câmeras para poder garantir a segurança para o próprio policial, que o senhor falava que o policial bom, né? E também da população. Bom, enfim, a polícia de São Paulo é uma polícia violenta ou aqueles casos eram casos esporádicos? Como que o senhor avalia e se as câmeras reduziram a letalidade policial? Quer dizer, os índices mostram que reduziram. Se reduziram, é porque esses policiais eram violentos? Rose, inicialmente a minha satisfação está com vocês e voltando um pouco aqui às coletivas da Covid. Eu estava lá também por outros motivos, principalmente. Veja você que as decisões aconteciam a cada dia naquelas coletivas e que impactavam diretamente a segurança pública. Particularmente, daquelas decisões, nós fizemos milhares e milhares e milhares de quilômetros de escoltas aos insumos e às vacinas. Ou seja, as decisões, eu participei de todas elas, porque às vezes as coisas aconteciam ali, eu rapidamente precisava demandar às polícias para que agilizasse, para que os insumos e as vacinas prontas chegassem nos pontos de destino para o consumo. Acho que uma ou duas vezes eu estive ali onde tratamos de letalidade policial, de violência, mas vamos agora especificamente à sua pergunta. A polícia de São Paulo é a polícia mais bem preparada do Brasil, isso disparado. Disparado porque eu passei no Exército Brasileiro 48 anos. Eu servi no Brasil todo. Para você ter uma ideia, só em casas na minha vida militar eu morei em 44. Ou seja, eu conheço o Brasil todo e conheço fora também. Então eu tiro meu chapéu para a qualidade da polícia de São Paulo, da polícia militar, da polícia civil, da polícia técnico-científica. Ou seja, são profissionais de altíssimo gabarito. São os mais bem formados, são os mais bem qualificados.
são aqueles que têm as melhores escolas de polícia no Brasil, a Cadepol na Polícia Civil, o Barro Branco, um sistema de educação e cultura, e aí veio esse trabalho da redução da letalidade, especificamente naquilo que você perguntou, você toca nas câmeras. Hoje, a câmera é um objeto. O que reduz a letalidade é um processo. Nesse processo consta a utilização das câmeras e não é uma coisa nova. As câmeras em São Paulo estão sendo estudadas há 7 anos. Nós fizemos um projetinho piloto com 50, depois fizemos uma experimentação doutrinária com 500 câmeras, até que nós pudemos chegar nesse tipo de câmera que nós estamos utilizando, que agora estamos com 8.500 câmeras, vamos chegar em 10.000, ou seja, se coloca assim, a câmera reduziu a letalidade. A câmera, eu afirmo, a câmera ajudou a reduzir a letalidade, porque ela traz muita transparência, ela traz assim o controle da instrução, do adestramento como está o policial, mas ela entra dentro de comissões de mitigação, ela é utilizada em vários aspectos, até no treinamento. Ou seja, então atitudes vêm sendo tomadas desde 19. Então, a pandemia foi em 20. Eu fui acometido do Covid no dia 18 de junho de 20. Mas desde 19, nós já estávamos fazendo reuniões com o próprio governador do estado de São Paulo para adoção de algo que seria, na opinião do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Instituto Sou da Paz, algo disruptivo, onde rompeu as estruturas normais, e foi o uso da câmera corporal. E veja você, em Campinas já tem essa... E tem resistência? Sim, tem. Tem resistência dos policiais em relação ao uso, secretário? Olha, resistência eu digo que não. Não, nós tivemos agora existem pessoas que ainda têm aquelas dúvidas, outros pouquíssimos, não, seria melhor. Eu digo não, a Câmara, eu dei uma entrevista para o Estadão há um tempo, onde diz o seguinte, não, mas tem um deputado que critica, outro critica, eu digo assim, a Câmara é uma solução sem volta, sem volta, e é no mundo, e do tipo que nós estamos utilizando. Nós recebemos visitas de países estrangeiros para saber como é que, países que produzem a câmera, como é que nós estamos usando e tão bem. Veja, nós já conseguimos colocar câmeras no 48 Batalhão de Sumaré, no 8º Batalhão de Campinas e no BAEP, ou seja, então, agora nós estamos expandindo o processo de câmeras, estamos com 47 batalhões com as câmeras, e volto a afirmar, ela é um objeto que nos interessa muito, ela dá transparência, ela nos ajuda na verificação dos procedimentos para que a instrução possa ser... O policial, ele sai do batalhão já com a câmera ligada, ele não pode desligar. Não, a hora que ele coloca a câmera no colete, ela está ligada. Ela fica ligada num padrão um pouco aquém daquilo que é o ideal da nitidez, ou seja, da qualidade. E a hora que ele entra, que ele vai utilizar, ele realmente, ela já está gravando. E a hora que ele vai trabalhar com ela, ele aciona, ela já começa a gravar 1 minuto atrás. Ou seja, antes. Já com aquela nitidez que ele precisa, porque nós estamos sim com essas câmeras protegendo os policiais. As imagens que nós temos são muito nítidas, os procedimentos são muito claros. Edmilson. Secretário, o senhor teceu aí vários elogios à Polícia de São Paulo, que eu tenho certeza que eles são elogios sinceros e merecedores, né? São Paulo é o estado mais rico do Brasil e, consequentemente, deve ter uma polícia mais aparelhada, mais dinâmica, certo? Mas, numa pesquisa recente realizada, se eu não me engano, pelo Datafolha, a primeira preocupação do cidadão, que ficou evidente ali, era com relação à segurança, era a falta de policiamento. E realmente, quer dizer, quantos policiais existem nas ruas do estado de São Paulo? Talvez o senhor tenha esse número. E o que está faltando para que a população se sinta protegida com os policiais na rua? Porque é uma prática preventiva, né? Ter carros de polícia na rua, ter policiais em patrulha e tudo mais. Por que faltam policiais nas ruas do estado de São Paulo? Olha, eu vou fazer uma afirmação a você. Eu continuo percorrendo o Brasil por convites, como houve agora no Rio de Janeiro essa semana, um tempo atrás no Espírito Santo, para tratar de políticas
públicas e de segurança pública. O Estado de São Paulo é considerado modelo, o que nos orgulha os paulistas e orgulha as polícias de São Paulo. E praticamente para a gestão que ela vem tendo. Nós temos, o número total de policiais são 109 mil policiais. Os concursos das polícias não interromperam. Tanto na área da Polícia Civil, nós estamos com um concurso em curso. Ou seja, e reuniões acontecendo para que outros concursos aconteçam. Mas o que eu quero dizer da minha experiência passando pelo Brasil? Aqueles que viajam para outros estados podem comprovar isso, porque isso é tácito. O estado onde você mais vê polícia na rua é o estado de São Paulo. Mas é suficiente, secretário? Então, e nós temos o grau de suficiência, ele é buscado sempre. Sempre. Então, nós temos hoje, agora, nesse momento, devemos estar com 20 mil policiais nas ruas, trabalhando. Ou seja, nas 10 áreas. Nós temos, na verdade, 10 áreas no interior e mais 2 áreas, são 12, uma na Grande São Paulo, uma na cidade de São Paulo. Ou seja, é a cidade que nós temos, é o estado que mais existem pontos de estacionamento e polícia circulando, polícias de área. Nós temos o estado nessas 12 áreas, isso é fantástico, com comandos conjuntos, que trabalham conjuntamente, Polícia Militar e Polícia Civil. Então é o seguinte, nós estamos com o máximo de que nós podemos colocar. E olha, veja, nós adquirimos esse ano 9.600 viaturas novas. Nós contratamos 12 mil policiais nesse período. Nós compramos 110 mil armas novas. Foi o maior investimento da história da segurança. Ou seja, então realmente a população está corretíssima em cobrar. A segurança pública vive de estatística comparada. Não é isso? A gente vê os dados de hoje com os dados desse mês, com no mês anterior. Nós aqui precisamos comparar muito 2019 com 2020 e 2022, são anos muito parecidos. Alguns querem comparar com 20 ou com 21, que a gente quebra as pernas das pessoas porque não tinha gente na rua. Mas os falam assim, é o suficiente? Não, nós gostaríamos mais. Agora, nós estamos com um efetivo muito bom, muito bom. Estamos completando ao par e passo esses efetivos, mas nós temos algo que em São Paulo ocorre aqui, que eu chamo de multiplicadores de poder, que é o uso da tecnologia. Estamos com alta tecnologia, o estado que mais tem tecnologia aplicada à segurança pública. Isso vem nos ajudando. Então, quando a população cobra, eu gostaria de ter mais, ela está certa em nos cobrar. Ela está certa em nos cobrar porque nós trabalhamos com as zonas de calor, e isso vem da estatística comparada. Nós temos registros digitais de ocorrência, nós temos um sistema de polícia judiciária que a qualquer momento está nos induzindo isso para onde colocar a polícia e como, em que hora. Ou seja, se você me pergunta, mais policiais ajudaria? Sim. Mas com os policiais que nós temos, nós vamos cumprir a missão. Que número que o senhor acha necessário, além desses 109 mil, certo? Quantos seriam 200 mil policiais, 300 mil policiais para uma segurança efetiva da população? Porque os números ainda são terríveis, né? A gente pode estar melhorando em números em vários aspectos, mas, por exemplo, nós tivemos 51.900 roubos e furtos de veículos esse ano. Quer dizer, é um número aterrador, um negócio desse, certo? Então, continua existindo roubo, continua existindo insegurança, certo? A comparação pode ser boa com outros estados, mas os números em si revelam que a segurança no estado de São Paulo está longe de ser uma segurança ideal, né? Olha, a segurança ideal é igual o zero absoluto da físico-química. Ou seja, o grande trabalho é exatamente de reduzir isso daí. Veja de janeiro a maio. Janeiro a maio nós tivemos em 2022, furto de veículo, 36 mil. É um número grande? Claro que é. Nossa, claro que é. Mas em 19 tivemos 38 mil, ou seja, então caindo. E olha, isso é um aspecto a ser considerado. Por isso que existe o sistema, por isso que o Estado tem como atributo dele a segurança pública. Educação, saúde e segurança pública são atributos do Estado, são os funcionários típicos do Estado. Então, o importante é o seguinte, com todos esses números que são preocupantes, e nós estamos com ele analisando, é claro, São Paulo tem destacado a melhor segurança pública do Brasil. É o suficiente? Não. Muito se fez, mas muito se tem a fazer. Muito se tem a fazer.
Então, contratando mais, treinando mais, os investimentos em áreas físicas, como viaturas, aquela renovação anual, em armamentos, ou seja, agora, muito mais importante nós estarmos trabalhando nas pessoas. Destaco muito a importância dos conselhos comunitários de segurança. Pasmem, eu tenho praticamente metade dos municípios do estado que o Conselho Comunitário de Segurança não funciona. Então, eu tenho concitado aos prefeitos, aos vereadores, a nos ajudarem nesse sentido, que os conselhos comunitários funcionem, que a mídia nos ajuda, vocês nos ajudam enormemente. Secretário. Instando as pessoas a ligarem para o 190, a ligarem para o 181, que eu disse que denúncia. Ou seja, então, atentarem ao papel das delegacias eletrônicas. Então, às vezes eu chego numa cidade e diz assim, o prefeito vem falar comigo, digo, não, prefeito, o seu município está com 7 furtos. Ele falou assim, não são 7, são 17. Eu falei, os outros 10 estão onde? Não fizeram registro, nós precisamos que as pessoas façam registro. E hoje eles podem fazer pela delegacia eletrônica. Mas eu estou falando demais, vocês é que precisam perguntar. Pois é, secretário. Bom, são 10h21, nós estamos entrevistando o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o general João Camilo Pires de Campos. Uma das questões que a gente tem visto no estado de São Paulo, e que também estão em outros estados, são esses mega assaltos em relação a agências bancárias e também essas seguradoras de dinheiro, né? Nós tivemos em que esses assaltantes, essas quadrilhas, eles vão super equipados, isolam a polícia militar, colocam taxinhas nas ruas para poder impedir o acesso de carros, botam fogo em veículos e agem rapidamente e acabam assaltando. Hoje, no estado de São Paulo, eu vi que as estatísticas que vocês mandaram para a gente, houve uma redução nos homicídios. No entanto, a gente tem esses crimes que eu considero bárbaros e que acabam assustando toda uma população, principalmente cidades pequenas. Aqui na região de Campinas, nós tivemos vários assaltos como esse. Na tua opinião e diante dos dados que o senhor tem, primeiro falando como que vocês têm lidado com esses grandes assaltos para poder desarticular essas quadrilhas especializadas e quais são os 3 grandes problemas na área de segurança que vocês têm enfrentado para poder passar ou pelo menos oferecer para a população de São Paulo uma segurança, dizendo, olha, o governo tem trabalhado para resolver isso. Qual que é o maior desafio hoje da polícia, tanto da polícia civil quanto da polícia militar? Rose, veja, coisa interessante. Na minha gestão aqui, nesses 3 anos e meio, eu vi 2 grandes eventos desses, 2 grandes, enormes eventos. Um em Botucatu e o outro em Araçatuba. Nos 2 eventos, os meliantes sofreram uma séria derrota. Nos 2. Particularmente o evento de Araçatuba. Eu estive nos 2. Quando amanheceu o dia, eu estava tanto em Botucatu, como eu estava também em Araçatuba. Em Araçatuba, curioso que eu estava em férias, mas eu amanheci o dia lá. Os bandidos tomaram uma coça em Araçatuba como nunca tomaram na vida. Tanto é que um grande assalto daquele tipo não ocorreu mais em São Paulo. Ele tem ocorrido nos estados vizinhos. Agora, nós temos visto aqui, como em Campinas, aquele assalto ao shopping, Dom Pedro, então isso se trabalha com inteligência. Então a população tem a seguinte segurança. O que a gestão fez hoje? Nós temos um robusto sistema de inteligência. E o que a gestão fez? Nós temos em cada área do estado um batalhão de ações especiais de polícia, chamado BAEP. Campinas já tinha um BAEP. Mas em cada área do interior, e o BAEP não tem área específica para atuar, ele atua em toda a área. Então é o seguinte, continuar um trabalho robusto de inteligência, ter uma relação ótima, e essa relação hoje é ótima, entre a polícia militar e a polícia civil. Aí em Campinas é um exemplo de relação com o comandante do DINTER e o comandante do CPI. Eles são pessoas, e também com as polícias, ou seja, também no interior. A relação de Campinas, que é a área 2 nossa, com a área vizinha, que é a área 9, que é de Piracicaba, com a área 7, que é de Sorocaba, é fantástica. Eu posso contar em Campinas com o BAEP de Sorocaba atuando, como também posso atuar com o BAEP de Piracicaba, ou seja, então o grande desafio não é só de São Paulo, não.
São Paulo, com a melhor segurança pública do Brasil, ele tem desafios que é levantar, ser pré-ativa. O tráfico de drogas, a existência do PCC, são pedras no sapato da segurança ou tem outros tipos de crimes que vocês têm olhado? Porque o que a gente percebe, secretário, é o seguinte: nós tínhamos no passado porque o bandido ele migra, né? Então você tinha nós tivemos um tempo aqui que nós tivemos o sequestro. Aqui em Campinas nós chegamos a ter 5, 6 pessoas em cativeiros. Aí se montou a delegacia anti-sequestro aqui. Aí quando houve o sufocamento desse tipo de crime, os bandidos migraram para roubo de banco. Aí depois eles vão para seguradoras. Então eles vão migrando, a polícia vai sufocando, eles vão migrando. Quando a gente olha para o estado de São Paulo, qual é o desafio que o senhor tem? Você vai falar assim para o governador Rodrigo Garcia: olha, se você for reeleito, você vai ter que trabalhar nisso, porque esse aqui são os grandes problemas que o estado de São Paulo tem. A existência do PCC e o tráfico de drogas estariam entre esses problemas? Sempre. O tráfico de drogas, o tráfico de armas, a existência de grupos organizados ou não, isso sempre preocupa. Veja, uma preocupação que nós tivemos recente, e ela não acontece de repente. Se a gente vem trabalhando e faz o incremento da ação. Você disse o termo, o substantivo que você usou, sufoco, exatamente. Nós estamos agora com a Operação Sufoco em São Paulo, estendendo para o Estado, em cima dessas ações em que há envolvimento de motociclistas, falsos entregadores, ou seja, a Operação Sufoco está com um altíssimo resultado em São Paulo. Então, assim, como você disse, o crime muda, o crime é gasoso. O crime, ele ocupa, abrir um espaço, ele ocupa, e ele, quando sente pressão num lado, ele vai para o outro. Quando ele sente pressão num estado, ele vai para o outro estado, ou seja, estados vizinhos. Então, é o trabalho da inteligência. A inteligência, para nós, o sistema de segurança pública tem que ser proativo. Mas antes dele ser proativo, ele precisa ser pré-ativo. Ele precisa exatamente fazer um trabalho antecipado para que possa exatamente se antecipar aos eventos. Isso tem ocorrido. Aquele evento do shopping em Campinas, ele foi praticamente combatido e debelado rapidamente. Ou seja, eu fui e cumprimentei os nossos policiais pela rapidez com que agiram. Então, é aquela história sempre de a polícia fazendo, o sistema de segurança pública fazendo a pressão que tem que fazer para combater os meliantes. Agora, eles são criativos, mas nós podemos ser muito mais inteligentes e muito mais combativos. Ou seja, é o que nós temos feito. Vamos em frente. Combater sempre cumprindo o nosso papel, junto com a comunidade. Nosso papel é proteger pessoas, é preservar patrimônios. Ou seja, é por isso que nós estamos com os melhores índices do Brasil. São Paulo, com tudo que se fez, com tudo que se tem a fazer, nós estamos com os melhores índices do Brasil. Então é combater. Isso que você, especificamente pelo que você fez. Hoje, o que está na cara do gol? Na cara do gol está a Operação Sufoco, em cima dessa onda que andou em São Paulo de sequestros relâmpagos, de crimes do PIX, de falsos entregadores. Essa é a nossa atenção hoje, mas sem descuidar, absolutamente sem descuidar essas outras ações que são tácitas na segurança pública. Tá certo. Secretário, eu quero agradecer a tua presença aqui no Bastidores do Poder. Muito obrigada pelo tempinho. E quando estiver aqui em Campinas, passe aqui na Bandeirantes para a gente tomar um café. Você está convidado, viu, secretário? Olha, muito obrigado. Farei isso com muito gosto. Com muito gosto. Eu amo essa cidade, amo esse povo. Tenho muito orgulho de ter nascido aí. A minha infância toda foi em Montemor, mas eu fui nascer em Campinas. Eu tenho um carinho muito grande por todos vocês. Parabéns pelo trabalho. A mídia, o trabalho de vocês ajuda muito a segurança pública. Nós precisamos de vocês nos ajudando e até nos criticando. Porque a crítica, ela nos leva à luz e nos ajuda nas decisões. As recebemos com muito carinho, com muita atenção, porque elas nos ajudam. Muito obrigado. Eu digo em nome do Sistema de Segurança Pública. Gratos nós. Tá certo, secretário, muito obrigada. E você que está conosco, fique mais um tempo conosco. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Hoje tem Faustão na tela da Band. Alô, galera!
A sua noite de quinta tá garantida ao som de muita música com os maiores artistas do Brasil. Na pista do Faustão. A hora é agora! Convidados especiais desvendam as pistas de quem vai se apresentar. E quem se apresenta dá um show à parte.